Olá, o programa FIA em Foco de hoje traz o tema mobilidade urbana e o cicloativismo. E para falar um pouco sobre o assunto, a nossa convidada é Ianca Loureiro, jornalista recém-formada no FIANFAAM e autora do livro-reportagem fotográfico Registro Fixed Gear, trabalho de sua conclusão de curso. Olá, Ianca, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia a todos. Bom, para começar, a primeira pergunta é como e por que você começou a falar sobre bicicletas dentro dessa discussão de mobilidade urbana? Então, eu percebi na faculdade mesmo que o assunto não era muito discutido, né? Com o procedimento mesmo do TCC, eu percebi que não tinha muito trabalho acadêmico. Na sala mesmo, eu não via muitos temas sobre mobilidade urbana. Então, como na época que eu fiz faculdade, teve boom de ciclovias e também toda a questão histórica familiar, eu pensei que eu tinha que falar sobre, era a minha vez de falar sobre mobilidade urbana dentro da faculdade e em todos os lugares. Você é uma pessoa cicloativa e estudiosa do assunto. Então, na sua opinião, quais são as maiores fragilidades que a bicicleta encontra para, de fato, se fixar como meio de transporte nos meios urbanos? Hoje, além de toda a aceitação da população, acho que o principal hoje, a maior dificuldade é a falta, é a ausência de políticas públicas, né? Porque a gente teve um progresso de uns anos para cá, a bicicleta foi vista como meio de transporte pela população, não 100%, mas hoje todo mundo consegue ver a bicicleta, um ciclista na rua, e ver como um transporte, mas regredimos de um tempo para cá, de uns meses para cá, com a falta de política pública e falta de incentivo do uso da bicicleta. Bom, e por mais que esse termo, né, essa atividade da bicicleta como meio de transporte esteja crescendo, é notável ainda a falta de estacionamentos para essas bicicletas em todos os locais. Então, o que você pensa sobre essa questão? Então, a gente vê os bicicletários, principalmente esses que tem nas estações de metrô, sempre lotados. As pessoas precisam muito, por conta da cidade existir muita ponte, muita ladeira. As pessoas usam bastante os estacionamentos, mas vira e mexe a gente vê no meio da rua mesmo as bicicletas nos postes, nos portões. E é aquilo, falta incentivo e olhar como algo importante. Com a bicicleta e ainda mais com o crescimento do número de assaltos e roubos que a gente tem passado. Então, falta um pouco de cuidado com quem usa a bicicleta. E de que forma você acha, então, interessante tratar desse assunto de mobilidade urbana em relação ao uso de bicicletas para pessoas que não têm ciclofaixa nos arredores de suas casas e tampouco condições financeiras de adquirir uma bicicleta? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender que ela na rua, ela é um meio de transporte. Ela não tem que ir com a cabeça de que é frágil porque existe o carro que é maior, tem muito mais poder na rua, né? Infelizmente. Mas ela ir na rua, conhecer o espaço. E na questão de usar a bicicleta sem ter condições, existem os aluguéis de bicicleta, né, por parte do banco. Tem também nos parques, começar a se situar na rua, não só ficar preso à ciclofaixa, porque ela também vicia um pouco a mente. Bom, queria perguntar para você como que foi esse processo aqui do seu livro, Registro Fixed Gear. Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, o processo foi de um ano, né, um ano de TCC. Eu comecei coletando todos os nomes de todo o país, de pessoas que utilizavam a mobilidade urbana, a bicicleta como transporte, e na modalidade que eu escolhi, que é a fixa, né, uma modalidade específica de bicicleta. Listei todos os nomes, depois eu percebi que eu tinha que focar em alguma cidade, eu foquei em São Paulo, porque também era mais fácil para mim. E os nomes maiores, assim, que trouxe história, eu coloquei dentro do livro, como foto e como texto. Bom, Ianca, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra tê-la aqui conosco.
E o programa FIAM em Foco de hoje se despede por aqui. Tchau!